A paz e bem, meus irmãos. Então vamos mais um pequeno estudo aqui, pequeno vídeo. Vamos falar sobre Og. Quem foi Og na Bíblia? Og foi um rei amorreu muito alto, que foi derrotado por Moisés e os israelitas. Og era o rei de um lugar chamado Bazã, que ficava a leste do Rio Jordão, e atacou os israelitas com todo o seu exército, mas Deus deu vitória a Israel. Essa foi a segunda grande vitória de Israel depois dos 40 anos no deserto. Primeiro lutaram contra outro rei amorreu, chamado Seom, porque ele não os deixou atravessar sua terra para chegar a Canaã. Quando derrotaram Seom, Og os atacou, mas Deus entregou Og e seu exército nas mãos dos israelitas. De acordo com Deuteronômio, capítulo 3, versículo de 1 a 3, diz assim: Depois que voltamos e subimos rumo a Bazã, Og, rei de Bazã, atacou-nos com todo o seu exército em Edrei. O Senhor me disse: Não tenha medo dele, pois eu o entreguei em suas mãos, com todo o seu exército. E dei a você também a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Então o Senhor, o nosso Deus, também entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. Nós os derrotamos, sem deixar nenhum sobrevivente. Eles mataram o povo todo e tomaram a terra de Bazã. O rei Og foi morto durante a batalha. Depois disso, todos os povos de Canaã ficaram com medo dos israelitas. De acordo com Josué, capítulo 2, versículo de 9 a 10, diz assim: E lhes disse: Sei que o Senhor deu a vocês essa terra, vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. E quem era Og? Og, meus irmãos, era um gigante, certo? Og era um gigante, um homem muito alto. A Bíblia diz que sua cama media 4 metros de comprimento. Og provavelmente era quase tão alto como sua cama, sendo mais alto que Golias, que tinha cerca de 3 metros. De acordo com Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11, diz assim: Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos refaíns. Sua cama de ferro e tinha, pela medida comum, 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Ele ainda estava em Rabá dos Amonitas. Og era um dos últimos refaíns, um povo muito forte e alto. Ele não era descendente dos Nefelins, os gigantes de Gênesis capítulo 6, versículo 4. Naqueles dias havia Nefelins na terra. E também, posteriormente, presta bem atenção, esse capítulo aqui, capítulo 6, versículo 4, que muitas vezes as pessoas confundem. Diz assim: naqueles dias havia Nefelins na terra. Então, havia Nefelins na terra. E também, posteriormente, quer dizer, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles eram os heróis do passado, homens famosos. Então, os Nefelins aqui não é descendente dos filhos de Deus com os filhos dos homens, tá certo? Então, os Nefelins, os gigantes, já existiram bem antes aqui, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Eu tenho aí um vídeo aí a respeito disso aí. Depois vocês procuram lá sobre aí Gênesis capítulo 6, versículo 4, tá certo? Lá fala sobre quem são esses filhos de Deus e os filhos dos homens. Os Nefelins morreram todos no dilúvio.
Os Refaíns eram outro povo que surgiu depois do dilúvio, de acordo com Deuteronômio, capítulo 2, versículo 20 e versículo 21. Capítulo 2, versículo 20 e 21 diz assim: essa região também era considerada a terra dos Refaíns, que ali habitaram. No passado, os amonitas os chamavam Zanzumins. Eram fortes, numerosos e altos, como os Enaquins. O Senhor os exterminou, e os amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. O que podemos aprender com Og, meus irmãos? Og era um homem muito poderoso, mas Deus o derrotou. Seu tamanho, sua fama e seu exército não o salvaram quando lutou contra o povo de Deus. Quando Deus está do nosso lado, nada nos pode vencer. De acordo com Romanos capítulo 8, versículo 31, diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem está fazendo a vontade não vai ser derrotado, mesmo quando o inimigo ou o obstáculo é muito grande. Não depende da força nem do poder de cada lado. Deus é muito mais poderoso que qualquer força neste mundo. Bom, eu vou falar sobre Nefelins aqui, já que eu falei lá. Então os Nefelins viveram aí antes do dilúvio, então foram mortos aí no dilúvio. Então quem eram os Nefelins? A Bíblia diz que os Nefelins eram heróis famosos da antiguidade, antes do dilúvio. Seus pais eram os filhos de Deus e as filhas dos homens. De acordo com Gênesis capítulo 6, versículo 4, os Nefelins morreram no dilúvio. Então, meus irmãos, aí a questão é essa, né? Uns falam aí, né, que é filhos de Deus e as filhas dos homens, tá certo? Mas o que a gente vê aqui é o contrário. Naqueles dias havia Nefelins na terra, e também posteriormente. Então, quer dizer, depois. Então os Nefelins já existiam já. Então não é cruzamento aí de filhos de Deus com os filhos dos homens não, tá certo? Então a Bíblia não diz quem eram os filhos de Deus. As duas teorias mais populares são os anjos. Em algumas partes da Bíblia os anjos são chamados filhos de Deus, e as pessoas que seguem a Deus. Quem ama e se dedica a Deus é adotado como seu filho. Então nesse caso aqui, na época, eram os descendentes de Sete. A Bíblia diz que os anjos são seres espirituais, que não se casam nem têm relações sexuais. Então, de acordo com Marcos capítulo 12, versículo 5, diz assim: quando os mortos ressuscitaram, não se casaram. Quando os mortos ressuscitaram, quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos do céu. E de acordo com Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz assim: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Os demônios também são espíritos, não têm corpo físico, por isso não podiam ter relações com mulheres humanas. Além disso, a Bíblia provavelmente não chamaria esses anjos ou demônios de filhos de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Tem que ter uma sã consciência aí, né? Os demônios aí não vão ser considerados aí filhos de Deus, né? E nós sabemos que essa queda aí foi ainda no Éden ainda, né? Lá no Éden, quando Satanás aí foi contra Deus e trouxe a terça parte aí dos anjos aí, né? De acordo com Apocalipse 12. Filhos de Deus, né? Se tivessem feito algo tão repugnante, a Bíblia chama os Nefelins de homens, não seres híbridos. É mais provável que os filhos de Deus foram homens tementes a Deus, que se casaram com filhas que não temiam a Deus. Então, esses caras aí são os descendentes de Sete e os descendentes de Caim, que provavelmente o desviaram de seus bons caminhos. Seus filhos se tornaram poderosos e famosos, talvez por causa da mistura dos bons valores, determinação, lealdade, trabalho, árduo e outros, com maus valores, crueldade, violência e outros. Mas isso é só especulação. A Bíblia apenas diz que eram heróis,
sem explicar por quê. O que significa quem eram os Nefelins? A palavra Nefelins vem da derivação de Nafal. E a tradução que mais se aproxima é ele caiu. Na Bíblia aparece apenas 2 vezes, em Gênesis capítulo 6, versículo 4 e Números capítulo 3, versículo 33. A Septuaginta é uma das primeiras traduções do Antigo Testamento. A tradução está em uma palavra grega, em que o significado é nascido da terra. No decorrer do tempo, as traduções que sucederam mudaram para gigantes. Na época da Reforma Protestante, Martim Lutero fez a tradução desse termo algo como tiranos. Por isso, quando se diz que Nefelins é gigante, pode mesmo ser um erro, pois, pelo que podemos entender, o significado mais perto, mais correto é algo como homens caídos, tipos homens corrompidos. Portanto, a interpretação mais aceita diante disso seria que os Nefelins eram um povo da antiguidade, com uma alta estatura e não seres espirituais, vivendo entre os humanos. Existiram outros povos no Antigo Testamento que foram citados com características parecidas com os Nefelins, tais como Anaquins e os Refaíns, de acordo com o Deuteronômio, capítulo 2, versículo 21, eram fortes, numerosos e altos, como os Enaquins, o Senhor os exterminou, e os Amonitas os expulsaram, se estabeleceram em seu lugar. Podemos assumir então que provavelmente os Nefelins não eram anjos caídos, que viveram na terra e tiveram relações sexuais com as mulheres. Isso parece ser muito duvidoso, principalmente na questão bíblica, no que diz respeito sobre seres espirituais e relação com seres humanos. Eram, portanto, um povo antigo, com uma alta estatura, e foram conhecidos por sua maldade. Assim eram homens caídos por sua conduta, o modo de viver. Então é isso aí, meus irmãos. Então a gente, os Nefelins, então eram homens gigantes, não uma união de anjos caídos com as mulheres humanas, não tem lógica. Então eles foram destruídos no dilúvio. Aí quando nós pegamos aí, o restante depois do dilúvio aí, entre Moisés, Josué, a gente vê aí, como falei no princípio aí, o Og, Então, que eles são gigantes. Então, quer dizer, como é que pode, então, será que os anjos que caídos tiveram relação sexual de novo com as mulheres? Não, isso aí é absurdo, Para mim isso aí é uma grande heresia. Então esses homens aí gigantes já existiram aqui na face da terra, tá certo? E os filhos de Deus e os filhos dos homens são os descendentes de Sete com os descendentes de Caim, tá certo? Eu vou também um pouquinho mais além, não é bíblico, tá certo? Eu não tenho como confirmar biblicamente, mas provavelmente quando Deus fez Adão e Eva, tá certo? Então não foi na nossa altura hoje, entre aí 1,65 m a 1,80 m, hoje ainda. Então eu creio que foi uma altura um pouco mais superior. A gente não sabe, não posso falar qual foi a altura, mas provavelmente aí um pouco mais alto aí do que nós hoje. Com o tempo aí, a união aí de irmãos, que na época poderia casar irmãos com irmãos, então aí nesse caso aí afetou aí o DNA e foi aí diminuindo aí a estatura da humanidade, que hoje aí se torna aí alguns aí um pouco gigante, no qual nós chamamos de gigantismo. Como tem o ananismo, nós temos aí o gigantismo, Então é isso aí, meus irmãos. Então, paz e bem, até a próxima.